O novo perfil de alunos da UFMG pós-ENEM é o tema da nossa entrevista. Ciências Humanas na nossa série Profissionais Formados na Universidade. O circuito FMG Especial ENEM está no ar. Bom dia! Domingo 9 de novembro, segundo dia de provas do ENEM, e a TV UFMG inicia a cobertura do exame. Hoje, os candidatos fazem as provas de linguagens, matemática e redação. E o circuito FMG Especial ENEM da manhã de domingo começa com a terceira reportagem da série Profissionais Formados na UFMG. Vamos conhecer a área de Ciências Humanas. Como eu trabalhava no hospital, conheci um cirurgião e ele precisava de uma fotógrafa para registrar os períodos de pré, às vezes pré e pós-operatório. Então, ele me convidou para fazer o curso de fotografia e ser essa fotógrafa. Eu aceitei. E aí ele me encaminhou para o Rio de Janeiro para conhecer o arquivo de um cirurgião. Neste tempo, o cirurgião mostrando todo arquivo, todo acervo, me explicando, ele disse que uma bibliotecária que fazia o controle dessas fontes, com classificação e organização. Eu voltei para Belo Horizonte muito entusiasmada com o curso de biblioteconomia. Então eu fiz o curso, foi muito difícil porque eu morava longe, trabalhava em outro lugar também distante, e para chegar na UFMG era uma viagem. E aí eu não tinha muito tempo para estudar, e o que eu fazia? Pegava um ônibus lotado, e nesse tempo eu estudava, aproveitava o tempo, separava as apostilas que eu tinha que ler, e nesse tempo eu ia estudando. Mudou o rumo da minha vida, né? Porque ainda no último período, né, foi publicado o edital de concurso do Tribunal de Contas e nele tinha o cargo de bibliotecário. Então eu resolvi fazer. Então tomei posse. Na verdade eu não sabia nada de prática, né, porque eu não fiz muitos estágios. Desse tempo todo, né, se passaram 19 anos, eu já fiz diversas tarefas aqui na biblioteca. Então, o que eu acho interessante na área de biblioteconomia é este campo vasto que nós temos. O importante é a gente querer estar com disponibilidade e com energia para atuar. Porque muitos profissionais acham que é só chegar no emprego e pronto. Não, a gente precisa ousar, precisa avançar, precisa saber o que mais pode ser feito, mas eu acho que o ponto mais importante não é o saber, é ter vontade de saber, buscar aprender. Logo mais, às 9 da noite, você confere a última reportagem da série com a área de exatas. Não perca! A seleção de alunos pelo ENEM vem mudando o perfil dos estudantes da UFMG. Além disso, ações como o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades, o REUNE, e a Lei de Cotas também ampliaram o acesso ao UFMG. Para entender melhor as mudanças e como a universidade tem se adaptado, nós vamos conversar agora com o assessor do reitor para assuntos estudantis, Tarcísio Mauro Vago. Bom dia, professor. Bem-vindo ao circuito. Para começar a nossa entrevista, professor, eu queria saber se realmente é verdade que REUNE, Lei de Cotas e ENEM têm mudado o perfil de quem chega ao UFMG. Sim, é verdade. A UFMG continua sendo predominantemente belo-horizontina e mineira, mas está cada vez mais brasileira. Nós temos recebido estudantes de todos os estados do nosso país. Apenas 2 estados ainda não têm estudantes aqui na UFMG, a Paraíba e Roraima. Isto dos matriculados em 2014. Pode ser que existam de vestibulares anteriores. Isso quer dizer que a UFMG está acolhendo o Brasil cada vez mais. E por que eu só acho que tem 2 estados que ainda não chegaram até a UFMG? Tem alguma desconfiança? Não, neste ano de 2014, não é? Com os matriculados deste ano. É possível que tenhamos, tanto de Roraima como da Paraíba, de anos anteriores. E o importante é que,
com a lei de cotas e com a adesão da UFMG ao SISU, o Sistema de Seleção Unificado, nós estamos cada vez mais recebendo novos sujeitos aqui de todas as partes do Brasil e diria também de outros países da América Latina e mesmo da Europa, dos Estados Unidos, da África. A UFMG se internacionaliza cada vez mais sem deixar de ser brasileira. E o que mudou na preparação para receber os alunos, professor? Olha, uma das medidas mais importantes que estamos construindo para acolher estes estudantes é a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Então, desde maio deste ano até agora, nós elaboramos uma proposta e ela está já em mãos do reitor, professor Jaime, que a levará ao Conselho Universitário neste mês de novembro para ser examinada e certamente será aprovada. E esta Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis vai, então, definir a política de atendimento a todos os estudantes da UFMG. No plano da assistência estudantil, no plano das ações afirmativas e também para ampliar o protagonismo dos estudantes da UFMG. Esse é o tripé que vai orientar a ação desta nova pró-reitoria. E nesse tripé, professor, há algum espaço para a opinião do estudante que chega à universidade expressar como se sente e alguma mudança ser feita para que ele possa se sentir, não sendo mineiro, mas um pouquinho mais pertencente ao UFMG? Com certeza. Bem, a UFMG já dispõe, por exemplo, da sua ouvidoria, que é um lugar importante para que os estudantes, também servidores e professores, apresentem suas questões, seus problemas e que eles possam ser encaminhados. Também temos a Fundação Universitária Mendes Pimentel, a FUNP, que é o lugar por excelência para o acompanhamento dos estudantes que precisam de diferentes tipos de contribuições para realizar o seu percurso. Por exemplo, quanto à moradia estudantil, quanto à alimentação, quanto ao transporte, bolsa permanência, a FUNP é historicamente o órgão que cuida da assistência estudantil para a UFMG. E ela vai continuar em parceria com essa nova pró-reitoria que estamos criando. Agora, professor, quem chega de outros estados e até de outros países, a questão até mesmo de adaptação com os colegas de sala. Ações como, por exemplo, calouradas também são abordadas por esse programa ou não? Bem, as calouradas são iniciativa do Diretório Central dos Estudantes, com o apoio da nossa universidade. Exemplo, este ano houve a calourada no mês de abril, com mais de 6.000 participantes, e agora, recentemente, o DCE também realizou, com o nosso apoio, a virada cultural aqui no campus da UFMG, também no campus Saúde e em Montes Claros. De modo que toda a possibilidade de acolher os estudantes que chegam para a UFMG e no sentido de dar a eles as condições necessárias para que permaneçam aqui, para que se sintam, de fato, pertencentes à UFMG, esse é o nosso grande desafio. Veja que nós temos estudantes que, sem uma política de assistência estudantil, não poderiam ficar na UFMG. Nós temos um percentual de estudantes cujas famílias têm uma renda que não chega a um salário mínimo. Nós temos um percentual significativo de estudantes cujas famílias têm renda até 5 salários mínimos e a grande maioria, a família possui uma renda de até 10 salários mínimos. Então, significa que a UFMG, como qualquer universidade federal do nosso país, para realizar o direito dos estudantes à educação superior, precisa, de fato, praticar políticas não apenas de acolhimento, de recepção, mas políticas de permanência aqui, para que eles, como eu sempre tenho dito, não é, da inscrição, da matrícula até o diploma, se sintam em condições de realizar o seu curso, o curso que escolheu, com qualidade.
E, professor, o senhor falou sobre acesso e também a permanência do estudante. Quando teve aquela aprovação de lei de cotas, até fizeram uma manifestação em frente ao UFMG, alguém foi lá e se posicionou contra, né, estudantes negros na universidade, pela questão da lei de cotas. Como que a UFMG hoje vê essa questão do preconceito com lei de cota por pessoas negras, pardas, indígenas e também população de baixa renda, professor? Eu responderia a esta questão assim. O Brasil financia as universidades federais. O Brasil deve estar dentro das universidades federais. Quanto mais Brasil, quanto mais cara de Brasil tivermos, mais estaremos cumprindo a nossa responsabilidade social. O Brasil tem uma imensa população de negros, de indígenas, de brancos, pardos, enfim, de todas as etnias. Por que só para alguns? Eu tenho dito também que lei de cotas no nosso país sempre existiu, desde que a universidade foi criada. Só que as cotas eram 100% para brancos e com uma condição econômica elevada. Sempre houve esta lei de cotas, ainda que não escrita, ainda que não aprovada pelo Congresso Nacional. A lei de cotas aprovada pelo Congresso em 2010 foi uma possibilidade de dizer para o Brasil, a outros brasileiros e brasileiras, que também têm o direito de ter educação superior. A UFMG, com os dados da matrícula deste ano, de 2014, levantados pela nossa Pró-Reitoria de Graduação, tem hoje 48 estudantes matriculados neste ano brancos. Isso quer dizer que ela tem 52% de não brancos, divididos entre negros, pardos, amarelos, indígenas, né? Isso é expressivo para dizer que a UFMG hoje é multicultural, é multicolorida, podemos dizer assim. E que bom que seja assim, porque assim é o nosso país. A universidade não pode ser uma ilha isolada dentro de um país tão diverso, tão rico em sua cultura, em suas etnias. E então, a UFMG está cada vez mais Brasil. Que bom, professor. Muito obrigado pela entrevista. A gente conversa depois, mais em outra oportunidade, sobre esse assunto. Estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. O Circuito UFMG Especial Enem primeira edição chega ao fim agora. Nós voltamos às 9 da noite e durante todo o dia no facebook.com/tvUFMG. Uma boa prova e um bom dia.